Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um momento devocional da Congregação Evangélica Luterana Cristo Redentor aqui de Copacabana. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo abençoe o nosso estudo na sua palavra. Convido você a orarmos. Querido e bom Deus, graças te damos pela tua bondade e misericórdia que se renova a cada manhã. Pedimos a tua bênção nesse momento de meditar da tua palavra. Que o Senhor nos fortaleça, anime e perdoe através desse estudo. Ajuda-nos também a reavivar a nossa fé e a cada dia crer mais e mais em Cristo Jesus, com toda a nossa alma, que ela esteja depositada sempre na confiança que temos em Cristo como nosso único e suficiente Salvador, e na tua palavra como fonte e norma de vida. Por amor de Cristo. Amém. Hoje o tema da nossa reflexão é uma igreja morna, uma igreja morna. Queremos meditar no livro de Apocalipse, capítulo 3, do versículo 14 em diante, que fala da história da igreja de Laodiceia. No Apocalipse, capítulo 3, nós encontramos carta a 7 igrejas. Algumas dessas igrejas são elogiadas, outras são condenadas. Também tem aquelas que há pontos positivos e negativos que são ressaltados por Deus através da carta que ele manda que João escreva a cada uma dessas 7 igrejas. E essa está sendo acusada de ser uma igreja morna. E você? O que Deus diria a respeito de você, a respeito da sua fé? A sua fé é fria? A sua fé é quente? Ou a sua fé é morna? Pois as cartas de Apocalipse são para todas as igrejas, para todos os cristãos de todo o tempo. Por isso a nossa reflexão hoje sobre o tema uma igreja morna, a igreja que Deus tem vontade de vomitar da sua boca. Convido você a abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 3, versículos 14 e seguintes, onde nós lemos: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva. Pois aqui a gente já vê quem é o destinatário, quem deve receber essa carta. É o pastor, é o líder da igreja. É dessa maneira que ele, nas 7 cartas, fala a respeito da liderança, do pastor, como o anjo. Pois o anjo ele é o mensageiro de Deus, é aquele que transmite a mensagem enviada por Deus. É a responsabilidade do pastor, pregar, edificar a sua igreja. Mas é sempre importante lembrar que a nossa fé é algo individual, é algo que nós também, independente do pastor, independente da liderança, temos que zelar por ela, cuidar da nossa fé. E para isso é importante a gente meditar na palavra, ir à igreja, pois lá nós temos a Santa Ceia. E aqui é muito importante a gente perceber a crítica que Deus faz a essa igreja. Ele a considera uma igreja morna, medíocre. Então vamos ler o texto e refletir sobre essa palavra? Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: Essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio e nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Percebe aqui que contradição? Parece que aquela pessoa que está tudo bem, essa pessoa tem tudo. Mas quando Deus olha para ela, ele já fala, você não tem nada, você é miserável, você é como se fosse uma pessoa cega, nua, pobre, miserável. Ao contrário de tudo aquilo que a pessoa muitas vezes imagina que é. Bem sucedida, tem todo o necessário para a sua vida. Exatamente, talvez essa segurança material possa ser um atrapalho na vida espiritual das pessoas da igreja da Laodiceia. E com isso elas acabaram ficando mornas. Vamos continuar lendo? Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente,
e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. É interessante aqui, né? Um aconselhamento. O ouro, ele é refinado pelo fogo. Normalmente isso é comparado com o sofrimento. O sofrimento, ele prova a nossa fé. O sofrimento fortalece muitas vezes a nossa fé, pois quando a gente sofre, a gente percebe a nossa fraqueza, a nossa vulnerabilidade e percebe que não podemos confiar nas coisas materiais, que quando tem coisas que o dinheiro não compra, que o status não compra. E é exatamente isso que muitas vezes o ser humano não percebe, inclusive o cristão, que ele vive a sua fé de uma maneira morna, em que ele não abandona as coisas do mundo e fica com o pé em cada canoa, nas coisas do mundo e em Deus. E é exatamente esse é o convite que Deus faz. Qual canoa você vai ficar? Não dá para ficar com o pé em cada canoa. Ou frio ou quente, não morno. Que na verdade a pessoa não é morna no sentido, é claro, verdadeiro. Ela já está fria, só que ela continua na igreja. Continua sendo igreja. Continuamos aqui. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Esse é o chamado que nós hoje podemos aproveitar desse texto, o arrependimento. Olhar para nós e reconhecer as nossas dificuldades que muitas vezes temos, em de fato confiar exclusivamente na graça de Deus. E reconhecer que somos pobres e miseráveis pecadores e que por nossa própria razão ou força nós não temos condições de receber o perdão dos pecados, não merecemos, mas que isso vem de Deus. É Deus que vai nos dar uma roupa para cobrir a nossa nudez. É Ele que vai nos purificar de todo pecado. É Ele que vai nos perdoar. E Ele nos chama ao arrependimento. Ele nos chama a ser zelosos com as coisas de Deus. Lembre que a palavra de Deus fala que devemos colocar em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. E muitas vezes a gente inverte isso. Se der tempo, as coisas de Deus. Se não, primeiro, as minhas coisas. E essa é a grande crítica. E olha o que ele diz. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ele ainda não desistiu dessa igreja morna. Ele quer reavivar essa igreja. E para isso ele vem ao encontro. E ele faz isso ainda hoje. Como é que ele vem ao encontro? Através da palavra de Deus. Uma palavra que nos chama ao arrependimento. Uma palavra que nos mostra que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador e que podemos confiar nele porque ele é um Deus fiel, que tem como foco a nossa salvação, tem como foco estar ao nosso lado todos os dias da nossa vida, nos amparando, cuidando das nossas necessidades materiais e espirituais. E mais do que isso, o foco dele está em nos tornar mais do que vencedores, que a gente seja aquele que vence a morte, o diabo e todas as tentações. Por isso ele diz, no próximo versículo 21, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que ele está nos dizendo através desse texto? Atenção, cuidado. Cuidado com a nossa fé. Cuidado para ela não esfriar. Cuidado para ela não amornar. A fé é algo vivo. É algo que faz a gente gerar boas ações, boas obras. É algo que penetra na profundeza do nosso ser e transforma o nosso ser. Se essa transformação não está acontecendo, é porque talvez eu esteja morno. Por isso, meu irmão, minha irmã, chegou a hora de reavivarmos a nossa fé, de colocá-la em fogo alto. E a gente faz isso primeiro se alimentando. Muitas vezes o que está faltando para a gente é gás, é gasolina, é combustível. Esse combustível, quem coloca dentro de nós é o Espírito Santo através dos meios da graça. Por isso, reflita se você está meditando na palavra de Deus, se essa palavra que você medita está produzindo frutos de arrependimento na sua vida. Você está tomando a Santa Ceia, você vem realmente com o coração ali
confiando que está recebendo o corpo e o sangue de Cristo para perdão e para o fortalecimento. Então esse é o primeiro fato. Aí sim, com o tanque cheio, eu tenho condições de servir ao Senhor com alegria. E eu vou fazer isso nos meus relacionamentos, no meu dia a dia. Eu vou olhar para as pessoas com o mesmo olhar que Jesus tinha, que é um olhar de misericórdia, de compaixão, de serviço, visando a salvação daquela pessoa. Muitas vezes, nós que já temos tudo da parte de Deus, recebemos o perdão, a graça de Deus, cremos nele, recebemos todo o necessário para a nossa vida, nos acomodamos e deixamos de falar das coisas maravilhosas que nós vimos e ouvimos sobre Deus. E tudo isso Deus já fez na nossa vida. E Ele nos chama a testemunhar, a dizer para as pessoas, venham e vejam o que Deus tem preparado para vocês. Acordemos, não sejamos cristãos mais ou menos, mornos, mas que sim, que nas nossas veias o sangue esteja quente, que o amor de Jesus por nós seja um amor ardente, que arde nas nossas veias, que amemos a Deus acima de tudo, que amemos o nosso próximo como a nós mesmos. Veja que é com a força que Ele nos dá que nos tornamos vencedores. E Ele venceu a morte. Jesus ressuscitou e quer nos levar para o céu, quer que a gente sente com Ele no trono. Ele nos dá a vitória e nos chama agora a viver de uma maneira quente, animada e alegre essa experiência que é viver pela fé em Cristo Jesus. Que Jesus nos conceda isso. Amém. Querido e bom Deus, fortalece a minha fé, perdoa as vezes que eu fui frio, que eu fui morno, e ajuda-me a ser um cristão chapa quente, um cristão que de fato confia e vive de acordo com a Tua palavra. Dá-me, Senhor, todo o necessário para ser uma testemunha viva do Seu amor. Por Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Que o Senhor sobre você levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Que Deus abençoe e guarde você. Convido você a estar conosco no próximo domingo, 10h30, no nosso culto. Também 9 às 10 nós temos um estudo bíblico, a escola bíblica na nossa igreja. Participe, você é muito bem-vindo. Um forte abraço, que Deus abençoe a sua semana.